Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Estamos dentro da semana eucarística. Antigamente, na liturgia, antes da reforma de João 23, nós tínhamos uma oitava para esse tempo de Corpus Christi. Por isso o Evangelho de hoje ainda está dentro desse aspecto de mostrar aí a Eucaristia através de um banquete, o banquete de um rei aos seus amigos. Por isso vamos hoje meditar um pouquinho a respeito, mais um pouquinho a respeito da Eucaristia, né? Nosso Senhor, não contente em derramar o seu sangue até a última gota por nós, Ele quis ficar em nosso meio e quis dar-se a si mesmo, a cada um de nós, na Eucaristia. Por isso, na última ceia, Ele institui o sacramento e o sacrifício da nova lei para que fosse continuamente oferecido até os confins da terra em todos os tempos. A Eucaristia é a vida da Igreja e a vida de cada um de nós cristãos. Sem Eucaristia não existe igreja, não existe comunidade católica. Daí nós vemos o quanto o demônio ataca a Eucaristia, e é por isso que o demônio tanto ataca os sacerdotes, porque sem o sacerdote não há Eucaristia. E vamos hoje então meditar 3 pontos a respeito disso. Primeiro, Eucaristia como sacrifício, depois Eucaristia como sacramento de amor, como alimento, e por fim, a Eucaristia como presença real de Cristo em nosso meio. A Eucaristia é, em primeiro lugar, um sacrifício. O sacrifício da missa é o Calvário tornado presente em nosso meio. Esse sacrifício único, o sacrifício da nova lei, foi prefigurado no Antigo Testamento através do sacrifício do cordeiro, de cordeiros, de bois, de cabritos, de frutos da terra. Mas todos esses sacrifícios ordenados por Deus eram apenas figura do único sacrifício que lhe é agradável, que é o sacrifício do seu próprio Filho. E isso fica já claro quando Jesus vai ao batismo de João, e João o apresenta ao povo dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Já estava pré-anunciando o sacrifício daquele homem Deus, como o Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro liberta o povo, o Cordeiro imolado no Egito, liberta o povo da escravidão. Agora esse novo Cordeiro, e único, agradável ao Pai, pela sua excelência, vai libertar o homem do cativeiro, do pecado, do demônio e da morte. Isso ocorreu na cruz, no Calvário. Só que o Calvário foi um dia. Na Palestina, morte de Cristo tem um valor infinito, e por isso então Cristo antecipa este sacrifício para a última ceia. E aquela que era a ceia judaica, ali Cristo institui algo novo, que é o sacrifício da nova lei. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
é dado ao Pai em sacrifício por vós. O mesmo faz a consagração do cálice com o vinho. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. E Cristo já mostra aí o caráter sacrificial do que ele estava realizando, antecipando o sacrifício que realizaria na Sexta-feira Santa. Mas Cristo dá um mandato: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que o fizerdes, estareis fazendo em minha memória. Eis o que é a Eucaristia como sacrifício. A missa é, pois, a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Diz o Concílio de Trento que é o mesmo sacrifício que se realiza. O modo, a forma que é diferente. Mas, assim como no Calvário, nós temos a morte de Cristo, no sacrifício da missa nós temos a morte mística, pela separação das espécies eucarísticas, do pão e do vinho. Mas é o mesmo sacrifício. A diferença é que no Calvário, o sacrifício foi cruento, com o derramamento de sangue, e na missa o sacrifício é incruento. Mas é a mesma vítima que é oferecida e o mesmo sacerdote que oferece, que é o próprio Cristo. No altar, o sacerdote é Cristo que oferece em sacrifício, vítima e sacerdote. Ele é quem celebra a missa, independente das virtudes do padre que celebra, independente de como ele esteja moral e espiritualmente, porque naquele momento do sacrifício, e o momento principal e quando se realiza o sacrifício é quando o sacerdote, agindo em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça, repete as mesmas palavras que Cristo disse na última ceia que eu acabei de falar. Independente do rito em que seja celebrada, independente da tradição litúrgica em que seja celebrada a Santa Missa, este é o ponto central. Se houver as palavras da consagração, as mesmas que Jesus falou na última ceia, nós temos ali realizado o sacrifício do Calvário no altar. Então este é o ponto essencial da Santa Missa. A missa não é uma festa, não é apenas um encontro entre irmãos, mas a missa se realiza no altar. É o Cristo que se oferece a si mesmo com a sua igreja, e isso é o que é a liturgia, que é o culto público que o Filho oferece ao Pai com a sua igreja, o Cristo total, como chama Santo Agostinho, que oferece em sacrifício no altar. Infelizmente, essa doutrina tem sido muito esquecida nos dias de hoje. Tem-se a missa como encontro, o encontro de uma assembleia em torno de uma mesa, muitas vezes para uma ceia, outras vezes até para uma festa. Independente do rito, e aí já não se culpa o rito, mas o modo de celebrar, e pela falta muitas vezes de formação litúrgica e teológica, muitas vezes a missa ocorre tantos abusos litúrgicos, digo independente do rito, mas pelo modo como se usa o rito, a missa deixa a desejar. Não que não seja um sacrifício, porque disse, tendo as palavras de consagração, ali tem o sacrifício, mas a fé no sacrifício do Calvário realizado no altar vai diminuindo a cada dia no nosso povo, pelo modo como as missas hoje são celebradas. Esse dogma, esta verdade de fé, missa, o sacrifício de Cristo, ele vai se perdendo
pelo modo como nós vemos os abusos litúrgicos acontecerem, digo, independente do rito que se celebra, porque o povo vai tendo a missa como encontro, como festa, em que o sacerdote vai deixando a sua função sacerdotal para se tornar uma espécie de animador de uma assembleia, ou animador até de um auditório, transformando a missa num show. E missa não é isto. Como é que nós vamos participar da missa? E isso faz doer muitos católicos, e por isso muitos se refugiam na missa tradicional, exatamente como um modo de participar do sacrifício, embora não rejeitando o novo rito, mas como ele é celebrado, que muitas vezes deixa a desejar, devido a uma falsa ideia de criatividade, em que vão colocando acréscimos e acréscimos, sem falar da instrumentalização da liturgia para levar ao povo ideias muitas vezes contrárias à fé, ideologias. Isso foi muito usado na igreja, sobretudo nos anos 80 e 90, em que a liturgia era instrumentalizada para uma propaganda político-partidária, para que o povo fosse manipulado pela forma litúrgica de uma teologia que não é teologia, apenas para as coisas da terra e as coisas do mundo. E ainda hoje se usa isso como outro aspecto, uma espécie de luta de classes das chamadas minorias. Então você vai ter a missa gauchesca, a missa do vaqueiro, a missa afro e tantas outros modos que expressam uma ideologia de luta de classes. E esse é um grande problema, uma falsa ideia de enculturação que sempre a igreja utilizou e que deve ser cuidada pelas autoridades da igreja e não pela cabeça de uma equipe litúrgica ou mesmo do sacerdote, porque o próprio Concílio Vaticano II diz que nenhum sacerdote tem o poder de mudar a liturgia, mas a liturgia é conspurcada, maltratada e objeto de criatividades da cabeça de todos. Urge uma vigilância maior das autoridades com relação a isso, e urge a obediência de nossos irmãos para que a liturgia seja bem celebrada e para que o povo não perca a fé no sacrifício eucarístico que se realiza no altar, porque a missa é o sacrifício. Por outro lado, nós que temos a graça de termos a missa na forma tradicional, não podemos também instrumentalizar a missa, e isso acontece em muitos meios tradicionais, como um meio de contestar a autoridade na igreja. Não. Nós estamos na missa pela missa, pelo sacrifício que se realiza no altar, não como um meio de criar confusão e divisões. Queremos apenas a liturgia como a igreja sempre teve e que goza de plena cidadania na igreja. Amemos esse sacrifício e participemos com piedade, com gratidão a Deus nosso Senhor, com gratidão às autoridades da igreja que nos dão essa graça, podemos estar em plena cidadania dentro da igreja, mas procuremos, e isso nos exige uma resposta de maior santidade de vida, porque o que nós devemos buscar é exatamente isso. Eu vou à missa não apenas para cumprir um preceito, mas para me santificar, para ser mais santo.
Então temos a graça de ter a missa tradicional, muito bom, mas isso vai exigir de nós um compromisso maior com a nossa santidade de vida e um compromisso maior com a igreja. Não achando que somos melhores ou católicos de primeira classe, enquanto outros são de uma classe inferior. Não. Pelo contrário. Temos que ter humildade de reconhecer que somos frágeis como qualquer pessoa e que lutamos contra nossos defeitos, nossos pecados, como qualquer um. Mas pelo fato de nós termos os meios necessários e suficientes para nos santificar, devemos buscar com mais afinco a nossa santificação. Um segundo ponto a respeito da Eucaristia, que a Eucaristia é o sacramento. O sacramento do amor de Deus por nós, que nos dá como alimento o seu próprio Filho. No altar, durante o cânon, há um momento em que o sacerdote pede ao Pai que o anjo do céu venha e leve aquele sacrifício a ele. É muito bonito esse momento em que se pede que o Pai envie o seu santo anjo que leve ao altar do céu o sacrifício, para que todos nós que participamos desse altar possamos usufruir daquele momento e usufruir da comunhão com o Divino Filho. E o Pai então recebe o sacrifício no céu do seu Filho, o Cordeiro imolado, e no ato de amor por nós, este Pai nos entrega o Filho como alimento. Por isso, a Eucaristia que nós recebemos, ela já foi levada ao céu pelo anjo e foi trazida do céu para nós. Por isso, Cristo diz: eu sou o pão que desceu do céu. Já foi levado o sacrifício, o Pai aceitou e diz: agora é com vocês. A graça de comungar é algo extraordinário, porque nós comungamos não o que veio do altar diretamente, mas o que foi do altar ao céu e veio do céu para nós. Tomai e comei, isto é meu corpo. E o Cristo, quando dá o seu corpo, dá a sua vida por nós. Não é só o corpo, mas dá a vida. Corpo, sangue, alma e divindade, a sua vida. Recebemos a vida do próprio Cristo em nós. E há uma transformação em nós de acordo com as disposições com as quais nós recebemos Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Há, pois, uma união íntima entre Cristo e a alma, e entre a alma e nosso Senhor. Havendo essa intimidade, para que nós sejamos como que deificados. E ocorre o contrário em nós quando nós comungamos do que acontece quando nós recebemos o alimento comum. Quando nós recebemos o alimento comum, o alimento comum se transforma em nós e desaparece. Com a Eucaristia acontece o contrário. Nós, de acordo com as disposições que recebemos, nós desaparecemos e o Cristo é que aparece em nós. E nós nos transformamos nele quando nós recebemos a Eucaristia. Ele é o alimento daqueles que caminham, como diz São Tomás: Ecce panis angelorum, factus tipus viatorum. Eis o pão dos anjos, como eu disse, foi ao céu, que se tornou pão dos homens que caminham. Tipus viatorum, porque nós somos caminhantes, peregrinos nesta terra. E nesta caminhada, nosso Senhor é a nossa força. Ele nos conduz, e quando nós comungamos, caminhamos não só com Ele ao lado, mas Ele caminha em nós, permanece em mim e eu nele.
e Ele nos fortalece para evitarmos o pecado, nos levanta quando caímos, nos anima, nos inspira. É a sua presença em nós, transformados nele. Por isso São Paulo dizia: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então notem, não sou eu quem vivo, Ele vive em mim, e meu viver é nele, por Ele e com Ele. Isso ocorre em nós quando nós recebemos a Eucaristia. Isso deve nos levar a termos um grande zelo pela comunhão eucarística. E quando vamos comungar, devemos nos preparar, primeiro espiritualmente, com um ato de desejo, de amor, de humildade, de fé na presença real, mas sobretudo nesse desejo ardente de estar com o nosso Senhor, de recebê-lo em nosso coração, para que haja em nós esta união íntima, porque é exatamente nisto que consiste a santidade. Então, quando nos aproximamos da mesa de comunhão, devemos ir com esses anseios, esses desejos em nós. Estado de graça, ou seja, sem pecado mortal, indo com piedade, compenetrados, modestamente vestidos, vamos ao encontro do grande Rei que quer estar em nós. E saindo da comunhão, vamos fazer nossa ação de graças, agradecer a nosso Senhor, adorar, suplicar, estar ali com Ele como um servo com o seu Senhor, como criatura com o seu Criador, mas sobretudo como um amigo com outro amigo, que se encontram e confabulam e que se unem. Assim devemos fazer a comunhão. E quando acabamos de receber Jesus, Jesus vai continuar em nós por um tempo, real e substancialmente, e depois vai ficar com os frutos próprios e suas graças. Portanto, a comunhão para nós é tudo, porque é o próprio Jesus. E no terceiro ponto dessa nossa reflexão, temos a Eucaristia como presença real, que deve ser adorada, deve ser buscada como o nosso consolo. Cristo está no sacrário, no seu estado de vítima, sim, mas está ali para nos acolher. E essa acolhida, nosso Senhor, dele, deve ser também nossa para com Ele, porque Ele quer fazer parte da nossa vida. E prestando as nossas honras, quando nós fazemos nossa genuflexão, quando nos prostramos diante dele, como aquele leproso que diante de Jesus se prostra e diz: Senhor, se queres, podes limpar-me. Essa atitude de adoração, de confiança e de fé, nós devemos ter diante de Jesus sacramentado. Senhor, se queres, pode limpar-me. Senhor, como aquele cego, fazer que eu veja. Como aquele outro leproso: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Meu Jesus, fazer que eu veja. Fazer que eu veja, Senhor. Então essas atitudes de humildade, de fé, de confiança, de arrependimento, de compromisso com Deus, tudo isso deve estar dentro de nós, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus no sacrário, e mesmo quando o recebemos na Eucaristia, porque Ele está ali, presente, real e substancialmente, vivo como está no céu. Mas a Eucaristia também nos leva ao compromisso com o nosso próximo. A nossa comunhão
é a comunhão também, num certo sentido, com a igreja, porque todos recebem o mesmo Jesus. O meu irmão ao lado recebe o mesmo Jesus. E essa comunhão com o nosso Senhor deve me levar a um compromisso também com os meus irmãos. Um compromisso de caridade, um compromisso de amor com todos, sobretudo com aqueles mais necessitados, como o Cristo, nosso Senhor, anuncia este sacramento, fazendo a multiplicação dos pães. Mostra exatamente que esse compromisso que nós devemos ter com os irmãos, sobretudo aqueles que mais sofrem, quando nós recebemos Jesus. A nossa fé não é uma fé individualista, é uma fé que nos é trazida pela igreja, nos dada por Deus, mas trazida pela igreja. E a Eucaristia deve nos levar ao compromisso da caridade com o nosso próximo. Nessa semana, então, eucarística, dentro desse, digamos, ambiente litúrgico ainda de Corpus Christi, que nós valorizemos muito o fato de podermos ter Jesus presente. Há tantos irmãos que não têm. Penso sempre nos nossos irmãos que vivem na Amazônia, por exemplo, que tem missa uma vez por ano. Imagine, você chega aqui para se confessar, o padre está ali sentado esperando. Lá tem que esperar um ano. Quando vem no seu barquinho visitando as comunidades. Como esse povo lá tem que ser santo, né? E como nós temos que ser mais santos ainda, pelas graças que nós temos aqui, de ter um sacerdote toda semana, atendendo, confessando, celebrando a Santa Missa, dando catequese, presente, atendendo doentes, acolhendo, direcionando. É uma graça que no Brasil não é muito comum, sobretudo no interior, em que as distâncias são grandes e o povo continua mantendo lá a sua fé. A graça de Deus vai para eles. Por isso é importante nós não abusarmos da graça de Deus. Não abusamos da graça de Deus, para que assim ela haja em nós. Santo Afonso diz que quando a gente abusa da graça de Deus, Deus termina tirando, porque há um abuso. Então que sejamos almas eucarísticas, participando da Santa Missa com mais fé, com mais amor, com mais devoção, unindo-nos à vítima que se oferece no altar. Procuremos comungar com mais piedade, com mais amor a Jesus, não banalizando a Eucaristia, né? E procuremos viver essa presença, participar dessa presença real de Cristo, muitas vezes nos sacrários abandonados na nossa cidade e por nós também abandonados, para que assim possamos, com a graça de Deus, nos santificar, porque a Eucaristia ela está aqui para nos fazer santos. Amém.